Desde o É, início eu. a gente consegue pensar. É Ah, é com, comigo? É com ele. é Desculpa. com o Caio. É com o Caio. Desculpa. Ah, é eu Ah, com o ou o Caio. Kaique? Desculpa. É eu? Ah, tá, beleza. Desculpa. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio aqui do Pode Sá, com meus convidados muito especiais, né? Que é o Caio Cortesini e meu amigo Kaique. Bom, sejam bem-vindos, agradeço, assim, de coração por vocês estarem aqui comigo, tá bom? Sabe que é uma honra ter vocês aqui. E vou iniciar falando um pouquinho do currículo de vocês, tá? Bom, pessoal, o Caio Cortesini, eu até falei para ele que eu tive que ter um fôlego para ler tudo, né? Ele é CEO do escritório Cortesini Marcas e Patentes, membro fundador e vice-presidente da Associação Atlética Acadêmica 12 de Agosto, estagiário da área do direito empresarial e apaixonado pelo direito penal. Seja muito bem-vindo, Caio. Muito obrigado, Sá. Deus abençoe. E também tem aqui o nosso amigo Kaique, estagiário de um defensor público, representante de turma, gestor do Centro Acadêmico da 12 de Agosto e diretor da Comissão de Direito Penal e Processo Penal. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Sá. Fico muito feliz pelo convite. Bom, pessoal que está entrando na live agora, nós iremos falar, né, sobre as perspectivas futuras no estudo do direito penal. Mas antes eu gostaria de conhecer um pouquinho de vocês, né? Caio, fala um pouquinho de você aqui para a gente conhecer. Bom, como já foi dito, meu nome é Caio Vinícius Cortesini. Eu tenho alguns atributos como a Sá comentou. Estou no quarto semestre da Universidade de Guarulhos. Por mais que o meu currículo aparente que eu seja totalmente voltado para a área do direito empresarial, eu acredito que a área na qual eu mais me identifico, que eu mais tenho paixão, que eu mais tenho gana de estudar, é a área do direito penal. Desde os bancos escolares, muito antes de ser universitário, eu sempre tive essa paixão pelo direito penal, sempre achei extremamente interessante como um profissional atua por aquilo que é mais importante depois da nossa vida e da nossa saúde, que é a nossa liberdade. Então, sempre foi uma paixão, sempre foi algo que eu quis atuar e eu acredito que não vai mudar nos próximos semestres e tá no sangue, não tem como fugir disso. Perfeito. E você, Kaique, o que você tem que falar aqui pra gente da sua história? Bem, eu conheci o direito ali no finalzinho do meu ensino médio. Me apaixonei pela área de primeira mão, principalmente pelo direito penal, onde eu atuava, onde eu trabalhava, onde eu estagiava. E desde o ensino médio eu tomei uma decisão que eu queria ser advogado. Advogado criminalista, me apaixonei pelo júri, pela vivência daquilo, pela defender direitos. Estou aqui hoje, muito feliz. Minha trajetória aí tem se caminhado para esse destino. Eu tenho certeza que o Dr. Caio, você, aí serão ótimos parceiros, amigos que a faculdade proporcionou para mim. Eu fico muito feliz. De como se inicia a jornada do estudante de direito, principalmente aqui na área criminal, né, que a gente está falando, na área penal. Bom, vamos lá. Como eu disse na minha apresentação, eu acho que o estudante de direito, principalmente, mas especificamente aquele que tem a vontade de atuar na área do direito penal, se inicia talvez com uma vivência, mas muito antes da vivência ali dentro da universidade, muito antes disso tudo. Eu posso me usar como exemplo que o direito penal ele sempre esteve na minha vida. Eu costumo até brincar, o Kaique, nós somos amigos de sala, colegas de sala já desde o início, e na minha apresentação eu falei algo e vou repetir. Minha família participava muito do direito penal, só que como réu. E eu vim para mudar essa jornada, esse trajeto que, infelizmente, a minha família ficou meio estereotipada com isso. Então, acredito que o direito penal ele inicia muito antes dentro da faculdade, muito antes de qualquer coisa que seja, quando você tem uma sede de justiça, como eu falei. O profissional de direito, principalmente aquele que atua na área do direito penal, ele é muito estigmatizado por defender bandido, por defender isso e aquilo, e eu acredito que o profissional que opta por isso, dentre todos os outros, ele verdadeiramente tem um senso libertário dentro de si,
porque escutei uma vez das palavras do Kaique que não existe nenhum bem mais valioso do que a nossa liberdade. Então, eu acredito que se inicia aí. A gente começa a ver que a gente tem essa propensão nas nossas vivências, dentro do nosso cotidiano, da nossa vida. Me usei como exemplo justamente porque sou um jovem periférico, como muitos aqui no nosso Brasil, e tive oportunidades de ser mais um dentro dessa grande massa do sistema carcerário, enfim. E optei por seguir um caminho distinto, não fazendo distinções em quem não tem uma cabeça tão forte, acaba cedendo a essas seduções, mas eu acredito que a minha vivência com o direito penal, ela iniciou muito, muito antes mesmo de que eu entrasse na faculdade. Você acha que a sua família tem muita ligação com essa decisão sua? Com certeza, eu acredito que em 100%. Eu costumo conversar com a minha mãe dizendo que o meu diploma ele não vai ser só meu. Vai ser para o meu falecido tio, que infelizmente ele perdeu a vida dentro desse mundo. Enfim, uma outra oportunidade eu posso comentar mais disso, mas sempre foi, eu acredito que o diploma não vai ser só meu. Representa muito para mim esse diploma quando eu consegui-lo. O diploma não, a OAB, atuar de fato ali, ajudar a comunidade na qual eu vivo. Então isso é extremamente, não só por mim, mas por todos os outros que vieram antes de mim. Um sonho seu acaba se tornando de todos que estão à sua volta, não é verdade? Isso mesmo. E você, Kaique, por que você escolheu direito penal se você ainda nem se formou? O que te faz assim, seu coraçãozinho bater mais forte? Meu coração bate mais forte por direito penal, como eu disse, desde antes da faculdade. A luta por direitos, por garantias que nós temos, né? A gente vê muito informações, pessoas se manifestando, seja na internet, seja pessoalmente ali, onde a pessoa totalmente quebra direitos daquelas pessoas que estão presas, que estão respondendo um processo criminal. E aquilo me chama atenção porque eu quero lutar por aquelas pessoas. Eu vejo aquelas pessoas necessitadas necessariamente por direitos, né? Direitos e garantias que a nossa Constituição traz. Isso brilha nos meus olhos. Lutar por outras pessoas, lutar por aquelas pessoas que têm seus direitos e suas garantias rompidas ali, seja por um Estado, seja por um juiz, por um Ministério Público, ou até mesmo por um outro indivíduo, por uma outra pessoa. Muitas vezes nós mesmos, em vez de ajudar, apoiar aquelas pessoas, a gente acaba rompendo, quebrando ali direitos que aquela pessoa tinha e tem. E você acha que o seu estágio atualmente, né, ele te influencia ter essa visão diferenciada? Totalmente. Hoje atuando na Defensoria Pública da União, como estagiário do defensor público, até mesmo desde o começo, porque eu comecei meu estágio atendendo as pessoas, né? Então, aquele momento começou a brilhar os meus olhos. As pessoas chegam ali de forma tão debilitada, buscando uma solução para um problema que elas têm, e elas não encontram solução em lugar nenhum. Então, ali, como estagiário hoje em dia, eu tento trazer o máximo de luz, esperança para aquela pessoa, para ela conseguir uma liberdade, ou até mesmo um julgado improcedente ali da acusação do Ministério Público. Então esse é o meu grande foco. E estar presente na Defensoria Pública, estar presente no escritório de advocacia, tem cada vez mais aberto os meus olhos para isso. Tantas pessoas que precisam, necessitam, e eu estar ali buscando o melhor para elas, pulsa no meu coração, alegra no meu coração todos os dias. É uma experiência que eu não consigo explicar, de tão grande e tão maravilhosa que é. Acho que é uma paixão que preenche tanto os alunos, né, estudantes de direito, quanto os advogados também, né? Sim. O meu defensor público, que eu trabalho, ele também, dá para ver, né? A gente pensa que o defensor público é tão afastado assim, né? Não fala com ninguém, nunca atende ninguém, mas eu tenho a grata surpresa de trabalhar com um defensor que realmente busca que pulsa amor por eles e por outras pessoas. Isso é muito bom. Acho que agora, Caio, fala um pouquinho pra gente sobre a preparação de uma boa ética acadêmica profissional.
Como a gente se prepara assim, já no início da faculdade? Certo, então. Bom, dentro desse assunto, eu acho que é extremamente importante a gente começar, como eu disse, um pouco antes, tratando a ética, destrinchando esse tema. A ética se trata de algo que é totalmente acompanhado da moral. Então, a gente primeiro teria que ter algo introdutório a respeito de moral, para que depois a gente pudesse ter essa ética. O que se nota muito nos dias de hoje, principalmente, posso falar até com um pouco mais de propriedade, por se tratar de um estudante ainda e observar isso dentre as bancadas acadêmicas, é que são muitos jovens que não se desligaram ainda da questão que não estão mais na escola, não estão mais no ensino médio, e agora estão adentrando dentro de um mundo muito mais complexo, dotado de responsabilidades e dotado de ética. Então, fica a sugestão que eu acho que solucionaria todo esse problema seria orientações desde as bases escolares de ética, de moral, explicar, destrinchar esse tema, para que quando se chegasse em qualquer banco acadêmico, principalmente na área do direito, onde se requer muito mais que se tenha ética, essa pessoa já está familiarizada com aquele tema. Às vezes a gente tem alguns costumes familiares, como eu disse, culturais, e aí a gente acaba tendo um choque de realidade com determinadas posturas que são exigidas dentro do mundo da advocacia. Então, algo que solucionaria esse problema seria orientações desde as bases escolares, no ensino médio, onde a gente já tem um senso crítico um pouco mais aprimorado, e aí a gente começar a galgar esses espaços para que quando se chegue num banco universitário, a gente não tome esse choque de entender de fato que aquilo ali sempre esteve presente e você só direcionou ele para onde você tinha interesse em atuar. Uma boa ética é preparada desde o início, desde a sua fundação, desde a sua base ali. Se você não tiver uma base forte, tanto na sua casa quanto na faculdade, a gente acha que falha bastante nessa questão de ética. Então, os alunos que começam o curso de Direito, eles precisam entender que eles estão vivendo realmente uma responsabilidade. As coisas mudaram, né? Não é mais um ensino médio, uma questão ali infantil. A gente trata sobre vida, sobre direitos e liberdades. E quando a gente entende isso, a gente consegue realmente aplicar, mudar a nossa mentalidade para algo muito maior, muito mais importante. Com a sua perspectiva atualmente como estudante, as mudanças que vêm acontecendo atualmente no Brasil, você considera positivo ou um erro do Congresso Nacional? É uma grande questão essa, né? Porque a gente tem passado por uma grande evolução muito rápida. A evolução que tem acontecido legislativa no Brasil está acontecendo de forma muito rápida. Diferente do que era antigamente. Antigamente, para acontecer uma atualização legislativa, ali demorava décadas, anos, né? Semanas. Hoje em dia, de um dia para o outro, as coisas mudam. E nosso Congresso Nacional, eu vejo, apesar de não ser muito chegado em política, eu vejo que hoje em dia nosso Congresso Nacional é voltado para a política partidária, né? O que aquele partido defende, o que aquela coisa defende. E a gente esquece, muitas vezes, de olhar para aquele representante, porque eles são nossos representantes. A gente tem que olhar para eles e entender o que eles têm para representar a gente realmente. E muitas vezes a gente não olha para isso, a gente olha para o partido. E dane-se o que a pessoa pensa. Isso é muito preocupante, porque diversas aberrações, diversas mutações que vêm acontecendo legislativa é por causa de um Congresso totalmente partidário, totalmente voltado para a direita ou para a esquerda, e esquecem que é o mais principal, a população, o povo, o cidadão brasileiro. Isso me preocupa muito. Então, para mim, as atualizações e mutações que vêm acontecendo no nosso Congresso Nacional, na nossa legislação penal, principalmente, tem sido grandes erros, grandes falhas do nosso sistema. Agora, Caio,
fala pra gente um pouquinho dos principais desafios encontrados nessa área, que é o ramo do direito penal. Você, como estudante, quando iniciou seus estudos em penal, assim, qual foi a dificuldade que você teve? Olha, eu acredito que como estudante a gente tem algumas limitações para que se possa aprimorar, principalmente tratando agora do meio prático, vamos dizer assim. Então você encontra uma série de limitações justamente por essa questão ética que está envolto dentro da questão do acadêmico. Determinado período só pode começar a ter as práticas e está totalmente correto, eu não quero contestar isso. O ponto é que a gente acaba encontrando algumas barreiras, por exemplo, para quem tem mais vontade, tem mais aptidão, infelizmente ou felizmente, as pessoas elas se encontram em determinados lugares e para que exista uma evolução, a gente precisa ter meios para que isso aconteça. E no direito penal se observa bastante que é uma área ainda muito fechada, justamente por se tratar de temas muito complicados, tem toda essa questão ética, mais uma vez a palavra ética ela volta aqui com muita veemência, justamente por isso. O direito penal, ele é muito complicado, é muito sensível, trata-se de vidas, liberdade e tudo mais. Então, o impasse, a barreira, eu acredito que a maior delas para a evolução de um estudante no meio prático, no meio de vivências, é justamente essas questões, porque você não pode presenciar determinada coisa, ou aquilo, ou isso, por conta do seu semestre, por conta de uma série de coisas, e isso acaba limitando, vamos dizer assim, por hora, o seu aprimoramento, a sua evolução dentro do direito penal. Na acadêmica, né, na faculdade, a gente enfrenta diversos desafios. A gente como estudante, né? Porque a faculdade ela não vai nos preparar para uma advocacia. Ela não nos prepara para isso. Ela dá o básico do básico do básico ali para você entrar no mundo, né? No mundo jurídico. E isso acaba prejudicando a nós mesmos. Tudo bem, a faculdade realmente não tem que ensinar a gente a ser advogado, mas tem que dar uma base para a gente, para quando a gente chegar lá na frente, passar na OAB, ter uma preparação básica para iniciar, porque a gente não tem. Isso não acontece na faculdade. O que acontece na faculdade é ensinado a letra fria da lei, ela ensina o que explica para a gente o que está na lei, e você se vira depois para aplicar. Então, isso tem prejudicado, e eu acho um erro grandioso. Eu estava até conversando ontem com uma colega de estágio, e a gente estava conversando sobre isso. Gente, tudo que a gente vive na advocacia, os primeiros passos ali que a gente tem que tomar, a gente não tem nada na faculdade, a gente fica perdido. Se a gente não tem ali professores, advogados que querem nos ensinar na prática um estágio de verdade, a gente fica perdido, a gente não sabe nem como começar, nem como advogar, a gente não sabe entrar com uma petição inicial, a gente não sabe fazer o mínimo que um advogado tem que fazer. Então a faculdade ela não vai te dar uma base para a advocacia. Ela te dá uma base para o direito, para o sistema jurídico, mas para a advocacia ela não vai te dar uma base. E isso é triste. Uma pergunta da Giovana. Como vocês equilibram os seus estudos acadêmicos com as responsabilidades do estágio? Pode começar com você, Caio. A gente tenta, né? Sendo bem sincero, não existe um equilíbrio. Brincadeiras à parte, existe sim. Dependendo da área na qual você atua, eu acredito que seja uma complementação, porque o direito, hoje em dia, são poucos escritórios que atuam em só uma única área do direito. Então, a maioria dos escritórios hoje em dia, eles são generalistas. Eles atuam como o mercado vai e assim por diante. Não é diferente com o meu. Eu coloquei que é empresarial porque a maior demanda, as maiores ações, o maior número, o maior fluxo ali no escritório no qual eu trabalho é de ações empresariais. Mas vai de trabalhistas até penais, então é um complemento. Às vezes você acaba vendo algo ali que é basilar, um princípio de processo civil que você aprendeu no segundo semestre
que está sendo ali colocado na prática e você se lembra, se recorda. Então, é um reforço diário. O estágio ele é como se fosse uma segunda faculdade. Acredito que até você tenha mais aprendizado, principalmente por esse tópico que o Kaique trouxe, de fato ser um advogado. A faculdade ela vai te tornar técnico, você vai saber as técnicas, mas a respeito de como atuar, de como se portar, as malícias dentro desse sistema, você só aprende no estágio. É de suma importância que o quanto antes, conforme as suas disponibilidades, você comece a estagiar, porque é um complemento. Às vezes a dúvida que você tem na faculdade, dias depois ela é sanada através de um processo. Às vezes algo que você tá ali, putz, eu nunca vi isso aqui na faculdade, dias depois você acaba vendo na faculdade o processo do estágio e vai fazendo essa troca, é uma ligação, você passa a viver o direito em 100% do seu dia, quando você vai ver se está até falando sozinho de tanta coisa que você já viu no dia relacionada ao direito. Atenção, é realmente aquilo que você aprende na faculdade é totalmente da prática. Eu, por exemplo, durante as aulas, o professor falava coisas simples, como entrar no PJE, fazer uma pesquisa assim, e ficar assim, o que é isso? Como funciona? E eu só aprendi isso no estágio, então realmente o estágio é uma porta aberta assim, para a aprendizagem durante a faculdade. E na sua visão, Kaique, como você equilibra assim, suas responsabilidades dos estudos e do seu estágio? É bem pesado equilibrar, porque são demandas, né, muito grandes. Seja em semana de prova, seja em semana comum de aula ali, são bem complicados. Porque é uma correria, né? A gente tem que correr para resolver problemas. Nós, estagiários, resolvemos problemas de todo mundo, né? De advogado, de cliente, de todo mundo. A gente está ali correndo para tudo que é canto. Então, conciliar isso é uma disputa diária. Seja ali no estágio, seja na faculdade, seja ter uma vida social, é muito corrido ter tudo isso. A gente dorme às vezes. Quando dá tempo, a gente tira um cochilinho ali de 2 horas. Mas a gente consegue com muito esforço. A gente, imagina o Caio também, você também quando fez no seu estágio, é uma correria. A gente sai de um lugar, vai para o outro, vai para a faculdade, chega, a gente estuda à noite, o Caio hoje não. Deve ser uma experiência talvez mais interessante estudar de manhã. É bom. Faculdade de manhã talvez seja bom porque você está ali totalmente focado, né? À noite você está mais cansado. É tipo uma academia, né? Fazer academia à noite talvez não rende tanto quanto fazer de manhã. Então tem tudo isso. A gente tem que conciliar e ir buscando forças ali. E é muito importante a gente fazer estágio. Porque no estágio a gente vai entender o que realmente a gente quer. Será que a gente realmente quer advogar, a viver aquilo ali na prática? Porque o estágio que vai mostrar uma prática para você, você vai entender se você quer realmente advogar. Acho muito importante fazer estágio desde o começo da faculdade, se conseguirem, os acadêmicos que estão assistindo ou que vão assistir depois, fazer estágio desde o primeiro semestre. Porque ali vai te trazer uma base muito maior e você vai começar a entender muito mais prático, muito mais fácil o que está sendo ali aplicado na faculdade e vice-versa, né? Sim. Kaique, você mencionou aqui mutações jurídicas. O que exatamente seria isso? Explica um pouquinho pra gente. Eu chamo de mutações o que as pessoas chamam de mudanças. Mutações, para mim, é algo que tem acontecido. São grandes erros jurídicos que eu vejo acontecendo. Como, por exemplo, as saidinhas, né? Houve uma lei aí que proibiu as saidinhas, aí foi para o presidente vetou uma parte. Pelo que eu entendi, agora voltou e o Congresso derrubou esse veto. Para mim, isso é uma mutação. É um direito que nós temos. Eu digo nós porque cada um de nós está sujeito a passar por uma situação dessa. Eles mesmos ali, né? Eles tiram o próprio direito deles. Mas, enfim. A saidinha é um direito nosso. É um princípio importante para o direito penal. Afinal, a gente fala de ressocialização. E não tem como falar de ressocialização sem a saidinha, sem os avanços progressivos ali da pena. Então, para mim, eu chamo de mutações desses erros, esses absurdos que acontecem. Talvez, falando didaticamente, né, tenha um outro significado, mas para mim,
É isso, é um erro absurdo que acontece no Congresso Nacional ou no STF, STJ e nos tribunais aí por aí fora. E por que você acredita que o Congresso, apesar de criar tantas mudanças assim, jurídicas, mutações jurídicas, por que o STF barra tudo, na sua concepção? Porque em vez do Congresso criar leis pautadas na nossa Constituição, eles criam lei avulsas. Ah, eu quero criar uma lei dessa aqui, vou criar e criou. É assim que acontece. Apesar de existir um setor ali constitucional, eu tive uma aula uma vez com um professor, que ele estava no Congresso, ele estava vendo algumas pessoas conversando ali, e uma pessoa falou, nossa, essa lei aqui não cabe, né? Não vale, é inconstitucional. E uma pessoa no meio ali da conversa falou, a gente vai criar lei e se quiser no STF derruba. Então eles fazem isso. Eles estão nem aí. Eles vão criando lei, vão tirando direitos, garantias. E o STF está aí para barrar, guardar a Constituição, que é a nossa lei maior, nossa lei superior e mais importante do nosso Estado, né? E com base nisso que você acabou de mencionar, como você vê assim o futuro do direito penal? Talvez eu fale, eu tenho medo do nosso futuro, é preocupante. Não é que eu tenho medo, é preocupante o caminho que a gente está tomando. É preocupante as leis que estão nascendo, é preocupante como as leis estão sendo aplicadas. Para mim, tudo isso é preocupante. Porque o nosso Código Penal ele é muito antigo. O Código Civil é de 2002, o nosso novo Código Civil é de 2015, e o nosso Código Penal, ele é antigo, muito antigo. Não lembro a data agora exata, mas 1900 e vai um pouquinho para lá. Então, ele está totalmente desatualizado. E o Congresso tenta correr atrás para resolver ali pendências que deixaram, né, na evolução da humanidade, do brasileiro. Como, por exemplo, aquele crime que parou de existir em 2005, adultério. O próprio adultério. Apenas em 2005 ele parou de ser lei. E não é mais um crime. Isso é um absurdo, né? A nossa evolução é muito maior que isso e o nosso Código Penal é tão atrasado. Ele não evolui como deveria evoluir. Para você, Caio, qual é assim a visão que você tem do futuro do direito penal? Bom, é uma pergunta muito complexa justamente por essas questões. A cada passo que nós avançamos em sociedade, em costumes, a gente parece que retrocede em pilares que são há muito tempo normalizados. O Kaique foi muito conciso em citar essa questão do adultério, porque se a gente parar para pensar, menos de 10 anos, há 9 anos atrás, uma questão que é chata realmente, né? Enfim, não vamos entrar nessa questão cômica, mas é horrível a gente ter que pensar que até um tempo atrás, uma pessoa que tivesse uma opção dessa estaria submetida a um tipo de sanção, a um tipo de qualquer coisa que seja, um tipo de pena. Ela poderia ser penalizada por algo relacionado às escolhas da vida dela que interfeririam somente dentro do relacionamento dela. Eu acho não, é necessário que exista uma reformulação, analisando a sociedade que estamos. É um código extremamente antigo, como foi mencionado, e não tem como a gente evoluir como sociedade quando os marginalizados ou quando aqueles que são delinquentes ou que delinquem uma vez estão submetidos a sanções de um código desatualizado. Então, não faz sentido. Então, a gente avança em tudo e quando se trata na hora de ressocializar uma pessoa que cometeu um delito, que cometeu algum tipo de infração, ela vai ser penalizada por um código há quase 50 anos atrasado, dentro da nossa sociedade atual. Então, enquanto não houver essa mudança, eu acredito que ela se torna inócua. Não exista algo que se possa ser eficiente. Sabemos que de forma bem aberta o sistema é para funcionar, mas ninguém quer que funcione. Então, eu acredito que um passo para que se ressocialize seria uma vista
de tudo isso que tem desatualizado para que pudéssemos, quem sabe, no futuro não tão longe, se Deus quiser, a gente pudesse ter algo um pouco mais justo, um pouco mais... eu acho que justo é a palavra que define isso mesmo. Nós, me incluo também, né? Você, Kaique, você, Caio, somos conhecidos, né, por uma geração assim, tecnológica. Agora, falando um pouquinho de tecnologia no direito penal, vocês acham que mexe bastante ou, não, ou eles se entendem por conta, como o Caio já falou, né? O Kaique também, por ser antigo, por ter muitas coisas ainda que precisam ser alteradas. Vocês acreditam que a tecnologia e o direito penal andam lado a lado ou eles estão um pouco distintos? Fala um pouquinho, Kaique. A tecnologia com o direito penal, para mim, eles não se fundiram ainda, eles não se complementaram, não se encontraram ali. Por dois lados. Primeiro, pelo público, pelo cidadão, e depois ali a gente vai ver pelo direito. Pelo cidadão, há pouco tempo atrás, existia aquela famosa frase, né? A internet é uma terra sem lei, faz o que quer, fala o que quer. E isso criou uma ideia nas pessoas de que realmente a internet é sem lei. Pode falar tudo, pode informar, passar fake news, pode xingar quem quiser, e não é isso que acontece, né? E isso não é a verdade. A tecnologia é importante, mas claro, com direitos e deveres resguardados ali por cada indivíduo. Cada princípio constitucional, cada princípio penal tem que ser guardado para que use a tecnologia da melhor forma possível. Então, hoje em dia se espalha grandes fake news por causa da internet, né? As pessoas entram ali e acham que pode falar qualquer coisa. Vou falar o que eu quiser aqui e tô nem aí. Não vou ter nenhuma responsabilidade civil, penal e tudo mais. Isso não é verdade, né? Graças a Deus, hoje em dia, o código ele tem caminhado para responsabilizar essas pessoas que cometem crimes usando a tecnologia. O nosso Código Penal ele é reativo, né? Ele tem que ser provocado para que aconteça uma lei ali punir de uma certa forma, né? Isso acaba prejudicando a própria tecnologia, porque o direito penal sempre vai estar atrás da tecnologia. A tecnologia vai estar correndo, avançando, indo longe, e o direito penal vai estar ali atrás, tentando segurar, tentando proteger direitos, tentando defender bens jurídicos. Então isso vem causando bastante dificuldades no uso da tecnologia. A LGPD, uma questão civil muito importante, ela conseguiu melhorar muito mais o uso da tecnologia, porém ainda não é o suficiente. Eu não vejo ainda como o grande suficiente aí, o nosso ápice da nossa legislação tecnológica. E o direito penal sempre vai estar atrás, sempre vai ser prejudicado. Crimes que acontecem nas redes sociais ou em qualquer outro lugar tem caminhado ainda passos muito lentos para a gente alcançar um objetivo do direito penal, que é defender direitos e bens. Perfeito. Caio, você mencionou aqui alguns desafios, né, que nós temos nesta área, tanto como estudante, até mesmo como os advogados ou estagiários, né? Eu gostaria de saber de você, como a gente pode melhorar para o estudante, preparar o estudante? Bom, de forma sem medo de errar mesmo, eu acredito que uma boa preparação, ela não está... A gente foca, às vezes... Desculpa, é que a câmera deu uma caída. A gente foca, às vezes, só ali dentro da faculdade. E, como eu disse, muitas pessoas se interessam pelo direito, principalmente pelo direito penal. Eu acredito que não há discussões, é a melhor área, fale o que quiser, mas é a melhor área. Então, muitas pessoas se interessam por isso, só que ainda estão lá nos bancos escolares, ainda não tiveram um contato. Uma boa preparação para um bom profissional, para um bom, em qualquer área que seja, na minha concepção, não só do direito, mas é o estímulo desde o início. Quando a gente começa a percebe que tem determinada vocação, percebe que tem determinado interesse, é ali onde o sistema educacional ou governamental deveria começar a instigar os seus alunos
para que tivessem não só instigar, mas dessem oportunidades para que eles estivessem ali, entendendo como funciona, tendo o primeiro contato com a advocacia, tratando agora da advocacia, tendo o primeiro contato, vendo como funciona, desmistificando muitas coisas, porque um dos choques que a gente tem quando a gente entra lá no primeiro semestre é uma série de mitos que são jogados dentro da nossa cabeça para que a gente entenda que, enfim, é uma série mesmo, dá para a gente ficar até amanhã falando sobre todos os mitos que a sociedade narra sobre o direito e que não existem. Quando a gente vai ver ali na prática, não tem nada daquilo. Então, uma boa preparação ela tem que estar bem equiparada com um investimento estrutural, educacional, para que os alunos que estão na escola, quando decidirem qual faculdade vão cursar, qual é o curso, terem já pelo menos uma base. Assim, aquele aluno, quando ele entrar nos bancos acadêmicos, ele já vai saber o que ele quer, ele já vai ter uma noção de como que é, ele já vai ter uma estrutura ética, mais uma vez aqui sendo notada, porque tudo isso se baseia dentro dessa questão. Como dissemos, a faculdade ela trata dos alunos para que entenda aquela matéria, para que entenda determinada coisa. E tratando agora do mundo acadêmico universitário, é extremamente importante que os profissionais que vão ser formados ali, eles tenham mais contato com a prática, que eles tenham mais contato com atividades disciplinares que sejam práticas, para que você comece a entender, para que não fique só aquela leitura monótona de texto, que você só sabe aquilo, para que fique prático. É extremamente importante esses estímulos do início do ensino médio, do primeiro colegial, até os bancos acadêmicos, para que se tenha, de fato, bons profissionais. Percebe-se que isso é extremamente, não vou dizer difícil de acontecer, porque pode ser que um dia as coisas comecem a ser mais elaboradas dentro dessas questões, mas ainda se torna um desafio. Eu acho que melhoraria em 90% a qualidade de profissionais, a questão de tudo que tem hoje no mundo da advocacia, se lá na base tivesse sido estimulado, teríamos excelentes profissionais como temos hoje, mas seria um número muito maior. Caí, você teve essa deficiência assim no início, quando você iniciou mesmo ali no primeiro semestre, essa falta, ela te fez muita falta? Você percebeu lá no início ou você está percebendo só agora? Então, eu senti sim. Isso foi bastante visível. A gente percebe que, na realidade, parece que a gente entra em outro mundo. A gente começa a ver algumas coisas que fala, pô, olha isso, realmente, eu não queria saber que isso daqui é um direito meu, ou que isso, eu não queria saber que eu posso fazer isso. Eu percebo, até conversando com o Kaique, às vezes ali nos bastidores da 12, tem gente que nem sabe que tem direito a ter uma justiça gratuita. Tem gente que nem sabe que tem a DPU. Tem gente que nem tem. Para você ver o quão defasado são as questões, principalmente ali quando se trata do direito. Algo que eu percebo que me incomoda até um pouco, fugindo um pouco dessa sua pergunta, mas que tem um pouco de sentido, é que quando um médico ele dá um diagnóstico, ninguém vai questionar o médico. Quando o engenheiro ele dá um diagnóstico, ou ele dá um cálculo, ele vê ali determinada coisa, ninguém vai lá questionar o engenheiro. Mas quando o advogado, que passou 5 anos estudando, passou na UAB, ele se matou durante 6 anos, 7 anos da sua vida, as pessoas se sentem no direito de ir questionar e desmentir e mistificar ainda, dissipar para os outros uma mentira. Então, parece que a gente não, quando se trata do advogado, o pessoal acha que é mais fácil contestar do que entender que aquele cara que está ali, ele estudou, ele se dedicou. Então, é algo que incomoda bastante. Eu acho que eu fugi um pouco do tópico, mas eu não poderia passar sem deixar de falar isso. Eu encontrei muitas dificuldades, foi bem complicado, mas acho que depois do segundo semestre a gente já começou a ter alguns estímulos, participamos de júris simulados. Eu acho que o Kaique participou de todos, eu não consegui participar de um, mas de resto somos amigos de júri simulado aí desde o início da nossa faculdade. Então isso é extremamente importante. Estímulo, eu acho que é a palavra-chave. Eu acho que até nós, como os estudantes, ainda às vezes a gente aprende uma coisa na faculdade e a gente entende, aí chega alguém e fala pra gente, não, tá tudo errado, aí mistura aquele senso comum e senso crítico. Aí como é que eu vou... Não tenho propriedade porque eu não sou advogado, mas se eu falar, fala que eu tô errado. Se eu não falar, fala que eu não aprendi. Acho que é uma dificuldade que nós temos muito já na faculdade, né?
Sim. Melhorar profissionalmente falando, as pessoas, os alunos entenderem que eles não têm que ser meros espectadores. Desde o primeiro dia de aula que a gente se apresentou ali, antes de entrar na faculdade, na verdade, eu falei para mim mesmo, eu não quero ser um estudante de banco que fica na faculdade até a aula vai até 8h50, até 8h50, pegar minha bolsinha e ir para casa. Tchau. Esquece a faculdade, semana que vem tem mais. Eu não queria ser assim. Isso. Um estudante, um profissional bem-sucedido é um aluno ativo na faculdade. É um aluno que participa, que está dentro dos projetos acadêmicos, que se envolve, que participa de tudo, né? Eu não gosto de uma questão civil. Eu fui e fiz. Dr. Caio foi meu adversário. A gente vai e faz. A gente se mete a cara. Se tá errado, vai ter professores ali para ensinar a gente. Vai ter coordenador para dar uma direção para a gente. Então é importante a gente entrar e participar. E hoje em dia, a UNG ela tem um grande facilitador, que é o Centro Acadêmico 12 de Agosto. A gente, com esse projeto aí, consegue preparar os alunos muito melhor do que antigamente. A gente consegue levar uma vivência prática para cada um deles. Isso é muito importante. Aí vamos lá. A gente vai e faz. O que tem que mudar? A mentalidade dos alunos. De querer participar, de querer se enturmar, de querer ser ativo. Então isso tem que mudar na mentalidade dos próprios alunos. A faculdade está ali para fazer o seu. Ela faz palestra, roda de conversa, tantas outras coisas. Vai do aluno. Realmente querer participar, querer entender, querer gerar networking, ou realmente ir para casa com sua bolsa e semana que vem a gente se encontra de novo. Sim. A gente fala tanto dos professores da universidade que precisam, né, fazer essas mudanças, mas falamos de nós mesmos, né? Às vezes nós inspiramos nos nossos próprios colegas, como vocês dois, que são meus grandes amigos aqui. Já fizemos diversos júris simulados, dá um friozinho na barriga, fica com medo de falar uma coisa que não tem nada a ver, mas a gente segue em frente, não é verdade? Sim, a gente está ali para aprender. A gente só vai aprender errando, praticando, fazendo. Nós falamos aqui um pouco sobre as mutações, sobre a tecnologia, até mesmo sobre o Congresso. Queria saber as consequências disso, dos termos, dos direitos, assim, na tecnologia. Então, não ter direito à tecnologia vira uma terra de ninguém, né? Não ter garantias, não ter leis que regulariza a tecnologia torna um lugar realmente, como diziam antigamente, uma terra sem lei. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é uma terra com lei. É uma terra que tem direitos, que as pessoas têm que respeitar o próximo. É um princípio tão importante, né? Respeitar. Entender até onde seu direito vai. É o famoso, eu posso falar o que eu quiser. Não, você não pode falar o que você quiser. Se começar a ofender o colega ou o próximo, vamos lá, vamos parar, vamos deixar para lá. Ou se você não tem autoridade para falar sobre um assunto, vamos parar aqui, vamos ouvir um profissional, vamos ouvir o que um advogado tem para falar, ou um acadêmico de direito tem para falar, e a gente, né, espera eles falarem, porque as pessoas querem ir falando em cima de tudo. Saiu uma lei nova, um absurdo, não pode. Saiu o STJ barrou uma lei. Nossa, que absurdo, a STF não pode fazer isso. Mas espera lá, eles fazem isso porque tem um motivo. Porque tem algo que eles estão defendendo, um princípio que eles estão quebrando. Então, tudo isso é muito importante. Usar a tecnologia é muito importante, mas usar da melhor forma, da forma legal, da forma certa, para que você não fira os princípios e direitos de outras pessoas, né? Então, acho que é isso. Nós aqui, como estudantes, até mencionamos aqui diversas vezes, né, a Associação Atlética Acadêmica 12 de Agosto, que inclusive nós três fazemos parte, né? Falando aqui um pouco sobre esse desafio, sobre esses estímulos que a gente precisa desde o início, como que a 12 de agosto está trazendo isso para a gente? Pode falar, Caio. Bom, não é querendo fazer merchan não, hein? Mas já fazendo, a 12 ela tá com alguns projetos, eu acho que eu citei bastante, ajudar a base. Quando a gente fala base,
literalmente vir aonde necessita, aonde está a base da economia, vamos dizer assim, que são nas periferias, e não só tratando dessa questão social, mas também tratando de questões escolares, acadêmicas. Primeiro ponto, a gente quer começar, a gente está com um projeto de iniciar em vir em escolas periféricas para que os alunos tenham o primeiro contato, por mais que ainda sejamos universitários e não ainda advogados de fato, é extremamente importante que aquelas pessoas que estão ali nos observando nos tenham como referência e que, se eu, que moro aqui na 13, que também sou um filho de mãe solteira, tive N dificuldades na minha vida, consegui chegar até os bancos acadêmicos, até os bancos universitários, qualquer um que esteja nas minhas condições ou pior, consegue também. Então, a gente só começa a acreditar nessas coisas quando a gente observa exemplos vivos. Então, a 12 ela tem esse papel extremamente voltado às questões acadêmicas, lógico, mas a gente também não anula o fato de que somos uma potência de visibilidade. Então, já que temos visibilidade, vamos usá-la para algo que seja semeador, principalmente para o meio do direito, porque o tempo ele é volúvel, o tempo vai passar, ele não vai esperar, eu vou ficar velho, vocês vão ficar velhos, mas as próximas gerações elas têm que pensar nisso. Eu sou uma referência da onde eu venho. Eu acredito que aqui na universidade, da onde eu moro, os meus colegas, dentre todos os meus colegas, meus amigos, eu sou o primeiro a cursar um curso, de estar numa faculdade. Na minha família, eu sou o primeiro a estar numa universidade. Então, esses exemplos, eles são extremamente importantes para que alguém que esteja na mesma condição que um dia eu tive, olhe e fala, eu posso, eu consigo, eu vou chegar lá. Para que seja mais efetivo, desculpa, vai passar um avião, vocês vão acabar escutando barulho. Tranquilo. Se é ao vivo. Para que seja mais efetivo e que esse serviço seja mais e mais e mais efetivo, que seja mais e mais e mais alcançado, a gente quer começar também, tá com um projeto também junto com outros colaboradores que ainda não convém falar, mas em breve será divulgado, para que a gente vá até as escolas, para que a gente mostre para os alunos que estão no ensino médio de que você pode fazer. Eu participei de uma palestra aqui na escola onde eu estudei, participei no Alice, graças ao professor Ferro. Ele estudamos juntos, lembra? Sim, estudamos juntos. E eu estive lá, e eu acho que não tem nada mais importante do que fazer isso, que é ir buscar na base. O aluno de hoje, ele é o profissional de amanhã. Enquanto a gente defasar o nosso ensino, não que tenha problema, não quero que pensem isso, mas é legal ter uma disciplina de empreendedorismo, uma disciplina de aprender a fazer bolo de pote, essas coisas, mas a nossa população ela merece muito mais do que ser só o braçal. A nossa população é dotada de inteligência, a nossa população ela é dotada de uma série de coisas. Então, por mais que o sistema tente colocar a gente sempre às margens, sempre sendo o braço que movimenta a economia, vamos movimentar para que os nossos futuros advogados estejam ligados que ele pode muito mais do que aquilo, que ele não vai precisar ser aquilo ali. Se ele quiser, tudo bem, é uma escolha dele, mas que ele pode muito mais, que ele acredite em si. Então, acho que a 12 foi muito citada aqui, eu fico muito contente de fazer parte desse projeto, de que vocês façam parte desse projeto, porque foi algo que por muito foi sonhado e agora a gente tem a felicidade de poder dizer que está dando certo, que está fluindo. E você, Kaique, a 12 de agosto, pode falar um pouquinho assim para a gente sobre os projetos que já tiveram, os projetos que ainda estão por vir, até mesmo como estimulou, né, a sua participação, a sua entrada na associação? Bem, quem me convidou primeiramente foi o vice-presidente do Dr. Caio, né? Desculpa-me pela moto. Mas vamos lá. Quem me convidou foi o... A moto continua. Tá. Quem me convidou, agora sim eu posso falar. Quem me convidou realmente foi o Caio ali, ele acreditou no meu potencial. E eu entrei, né? Fui na cara da coragem, falei, vamos lá, vamos fazer dar certo isso aí, que eu quero ver o centro acadêmico, a UNG crescer. Eu gosto bastante daquela faculdade, amo também o centro acadêmico e eu quero ver aquilo crescer cada vez mais. Eu vou falar um pouquinho, vou puxar a sardinha para mim aqui, tá? Pro direito penal ali, comissão de direito penal. Mas nesse semestre a gente produziu bastante conteúdo. A comissão de
direito penal, ela nasceu no meu coração desde sempre. Eu recebi um convite no finalzinho do ano passado. Kaique, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer uma comissão de direito penal? Pelo meu professor, ele falou, eu falei, vamos, cara. Entrei na 12 e falei, quero criar uma comissão. Eu fui um dos primeiros que criou a comissão, uma comissão a mais, né? Fui o primeiro que criei uma comissão a mais ali. A gente tinha um script, eu falei, mano, eu quero colocar essa comissão aqui, e tem dado certo esse primeiro semestre e nos próximos semestres também. Então a gente criou alguns eventos, né? A gente criou uma palestra com a doutora Paula Montinho lá no comecinho do semestre, um network maravilhoso, uma pessoa excelente, talentosíssima e muito importante. A gente também criou alguns eventos para o primeiro semestre em específico. A gente criou um júri simulado. Afinal, eu amo júri simulado. Eu tenho certeza que júri simulado, ela... Coisa que nós três gostamos, né? sempre Isso é verdade. Bem envolvidos. Literalmente. Eu entendo que a base é muito importante. Então eu pensei, quero criar um júri para o primeiro semestre. Quero preparar os alunos dessa vivência. E a gente convidou alguns alunos específicos, teve um processo ali, eles passaram e fizeram de forma brilhante aquele júri. Então, tivemos 2 eventos, também tivemos um dos mais importantes que eu julgo, que foi o primeiro júri simulado no Salão do Júri, aqui de Guarulhos. Nunca tinha acontecido... Oi? Foi incrível. Experiência assim... Foi realmente. Nunca tinha acontecido um júri simulado ali, da UNG ou de qualquer outra faculdade, e a gente foi o primeiro, a gente foi o pioneiro, a gente abriu as portas, né? A gente conversou com os titulares ali da vara e conseguiu uma data depois de muito trabalho. Com o suporte dos professores, claro, da nossa professora de Direito Penal da faculdade, e a gente conseguiu. A gente entrou e fizemos ali história. Eu gosto de falar que a 12 está aqui começando fazendo história. E a gente tem conduzido aí da melhor forma possível. E para o segundo semestre, tem alguns projetos já preparados, já em se formulando aí, para a gente ter um segundo semestre muito maior, com muito mais experiências, muito mais prática para os alunos, para eles vivenciarem algo completamente novo. Perfeito. Bom, pessoal, nossa live já está encerrando. Um papo muito bom. Passaria horas aqui com vocês. E só para finalizar, gostaria que você falasse, primeiramente, Kaique, fala um pouquinho, assim, de forma resumida, as suas perspectivas futuras do estudo do direito penal. Vamos lá. Esse suspiro aí. Deixa eu preparar aqui na mente a resposta. A gente tem que entender que a gente tem que quebrar paradigmas. Nós, estudantes de direito, os acadêmicos de direito, voltados para o direito penal, a gente tem que quebrar paradigmas o tempo todo. Que paradigmas? Paradigmas que a rede social, que a televisão coloca na cabeça das pessoas. Isso tem sido criado bastante hoje em dia. A informação é tão rápida, né, que criam tantos paradigmas ali na cabeça das pessoas, que as pessoas ficam morrendo de medo da situação, falando, meu Deus do céu, como assim, né? Saiu da cadeia, não pode? Como assim tá respondendo em liberdade? Que absurdo! Então a gente tem que voltar nossos estudos para isso. Quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas dentro de casa, da nossa sociedade, das pessoas em nossa volta, dos nossos amigos, familiares, na faculdade, nos lugares que a gente trabalha, se você não fizer estágio. A gente vai quebrar paradigmas. Começar a entender a essência do direito penal, a essência do direito, do sistema jurídico, e começar a explicar para as pessoas que não é assim que funciona. Não é porque uma pessoa foi presa que ela tem que ficar presa pro resto da vida. Se prisão fosse suficiente resolver esse problema, o mundo estaria ótimo, né? O Brasil, principalmente, seria mil maravilhas. Mas não é assim que funciona. Prisão não resolve tudo. Cadeia não resolve os nossos problemas. E a gente vai começar a resolver nossos problemas quando a gente quebrar paradigma dessas pessoas que criam essa ideia de que tem que prender todo mundo, tem que acabar com tudo, direito penal tem... né? Eu não vou usar a palavra que alguns usam, mas
tudo isso. A gente tem que realmente começar a mudar a mentalidade dessas pessoas para elas começarem a entender e vivenciar o melhor para nosso estado, para nossa nação e tudo mais. Para você, Caio, quais são as suas perspectivas assim para o futuro no estudo do direito penal? Bom, aproveitando o ensejo do que o Kaique falou, eu acredito que é base nisso. É justamente desmistificar, é justamente ter... Todos poderiam ter acesso, mas é tão mal informados, são tão mal informados, a nossa população é tão mal informada que o que é A vira Z e aí a gente segue tornando o Z até o Z parecer com a cara do A e aí a gente distorce de novo. Então, a chave para qualquer coisa na vida, não só no direito penal, mas em tudo, é ter conhecimento. E eu acredito que não tenha como ter uma boa perspectiva se não for dissipado o que é mínimo para cada pessoa, se não for dissipado o que é inerente aos nossos valores como seres humanos, de forma clara, de forma objetiva, para que você possa ler e entender. E não usar N termos jurídicos e brocardos para que torne cada vez mais e mais e mais difícil a compreensão. Para nós que somos estudantes e para muitos advogados já é muito complicado entender, quiçá pessoas que estão, que vamos colocar a nossa população. É difícil entender determinadas coisas. Então, eu acredito que a perspectiva de uma evolução positiva para o direito penal seria a simplificação de determinadas coisas, seria a dissipação de informações que sejam claras e objetivas, e assim, quem sabe, seguindo esses dois termos, pudéssemos então caminhar para uma evolução de uma sociedade melhor, de uma redução de taxa de crime, de uma redução de N fatores. Mas a informação ela ainda continua sendo a base de qualquer outra coisa na vida. Quando a gente é desinformado, a gente acha que qualquer coisa é qualquer coisa. A gente não sabe o que tem por ali. A gente não sabe entender determinadas funções, determinados mandatos, leis, emendas, enfim. A gente precisa que a nossa população entenda daquilo que mexe com a vida dela. A política, infelizmente ou felizmente, está inerente aos nossos valores, está inerente à nossa sociedade, está inerente não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, seria extremamente importante que a nossa população tivesse um bom entendimento e, entendendo questões mínimas, a gente entenderia questões que são mais complexas. Dentro da nossa faculdade, a gente começa com matérias propedêuticas, que são justamente estudar caras que têm mais de 500 anos aí, que estão pensando o que para alguns é extraordinário, para eles já eram algo há muitos anos. Por exemplo, Cesare Beccaria, no seu livro Dos Delitos e das Penas, ele traz ali exemplificações explícitas de que determinadas condutas elas não resolvem. Não só ele, tem vários e vários e vários autores, eu poderia passar horas aqui. E é extremamente triste ver que aqueles caras que estão há 500 anos, há 1000 anos, acho que não chega, mas há 500 e tantos anos, têm um pensamento muito mais evoluído do que alguns que estão em 2024 com todo esse acesso à informação e ainda têm um pensamento muito primitivo. Então, enquanto a gente priorizar outras questões que não são importantes, mas que a mídia vende que a gente vai ter essa defasagem em todas as áreas e, infelizmente, também no meio da advocacia e do direito. Eu, Caio e Kaique já fizemos alguns júris simulados, né? Tanto como defesa, como acusação, até eu mesma como ré. E aqui você está falando de professores, o quanto eles são importantes, né? Que às vezes eles passam da função dele de só professor e acaba sendo um amigo mesmo de carreira. E o nosso professor Vitor Pegorado, ele está aqui na nossa live. Falou que somos feras. Olha só quem está falando que somos feras. Mais uma vez, muito obrigado, Caio. Muito obrigada, Kaique. E muito obrigada a vocês, né, que estão acompanhando nossa live aqui, que estão interagindo com a gente. Principalmente a Valdete e a Gisele, que eu tenho certeza que o Caio conhece muito bem. Muito obrigada. Te amo, mãe, te amo, vó. Não entendi. Te amo, mãe, te amo, vó. A Valdete é minha avó e a Gisele é minha mãe. Percebemos aqui o quanto a família realmente está ligada. Nem precisa provar mais, né? Sim. Bom,
Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Espero gravar novamente com vocês, né? Fazer live novamente, já como advogados, nós três de novo, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. E na próxima live, também 3 horas, teremos aqui a Bárbara Iório, que vai trazer um tema muito legal também, muito chique, muito elegante, que é Fashion Law, tá bom, gente? Gostaria de encerrar a live. Um beijinho para vocês. Muito obrigado, pessoal. Até mais.